Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas, né? Temos uma excelente notícia, excelente. O jovem colombiano Jordan Barreira está de volta. A mídia europeia, a mídia internacional está rasgando elogios, dizendo que ele era a força, ele era a criatividade, né? Ele era um dos jogadores mais importantes, a força matriz da Colômbia na Copa do Mundo Sub-20. Está à disposição do Botafogo. Agora a pergunta que não quer calar. Onde escalar o Jordan Barreira? Boa pergunta, né? E Cris Ramos. Nesse momento, Cris Ramos está com muita moral com o técnico David Ancelotti. Acho que neste momento, Cris Ramos virou titular do Botafogo como centroavante. Nada mais justo também, né? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a chegarmos aos 95 mil inscritos. Deixa teu like, deixa teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Beleza? Já convidando todos vocês, hoje faremos uma noite diferente. Teremos duas lives. 6h30 da noite, de 6h30 às 7h30, a nossa live raiz. Vamos falar do Botafogo, vamos falar do dia do Botafogo, a repercussão da vitória do Glorioso. Aí depois a gente para, porque tem clássico entre Fluminense e Vasco que nos interessa. Acabando o clássico, 9h30 da noite, a gente volta, que a gente vai analisar toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Aonde que vai estar o Botafogo, quantos pontos, beleza? Então, ó, duas lives, 6h30 e às 9h30. Conto com todos vocês aqui. Avisa pra geral. Olha só. Aqui. Cris Ramos quebra jejum de centroavantes do Botafogo após um mês e David Ancelotti dá moral. Eles têm minha máxima confiança. Depois de um mês sem gols de centroavantes, o Cris Ramos quebrou esse incômodo jejum do Botafogo na vitória sobre o Ceará por 2-0 na Arena Castelão nesse domingo. O último gol de um jogador da posição havia sido dele mesmo, no empate com o Mirassol em 3-3. Depois da vitória no Nordeste, o técnico David Ancelotti valorizou os jogadores da posição que tem à disposição e tratou de passar moral. Cris Ramos foi titular contra o Ceará, depois que Arthur Cabral sofreu uma fratura na mão na derrota para o Flamengo na última quarta. Atacante é uma posição que precisa de muita confiança, também as outras no campo, mas acho que o atacante tem que sentir a confiança do treinador. E meus atacantes têm minha máxima confiança. Tanto o Cris como o Arthur, como o Mastre. A melhor forma do treinador passar essa confiança é colocá-los em campo, disse o David. Hoje, o Cris teve uma oportunidade e aproveitou. Fazer gol é a coisa mais importante para eles. Mas para mim, não é só fazer gol. É trabalho constante. Eles são atacantes que trabalham muito pelo time. Tem muito esforço, tanto o Ramos como o Arthur, tá? Com gol marcado na Arena Castelão,
O Cris Ramos se igualou ao Savarino na artilharia do Campeonato Brasileiro com 4 gols, atrás de Alex Telles, Cuiabano, Igor Jesus e Arthur Cabral com 3. Então é aquilo, pessoal. O Cris Ramos hoje, ele é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro com 4 gols. Pouco, né? Muito pouco. Mas o Arthur Cabral tem mais jogos do que ele, só tem 3 gols no Brasileiro. O Arthur Cabral, ele tem... taticamente, ele funciona mais do que o Cris Ramos. Muitos jogos a torcida reclama, mas o Arthur Cabral fez o pivô, ele deu um passe, ele tanto que ele tem muitas participações em gols. Só que eu volto a dizer a você, centroavante vive de gol, não adianta, tá? E nisso o Cris Ramos está na frente. Cris Ramos hoje, na minha opinião, merece ser o titular do Botafogo. Vamos ver se o Arthur Cabral vai estar à disposição contra o Santos. Quem será escalado? Arthur Cabral ou Cris Ramos? Eu, sinceramente, acho que o Cris Ramos, nesse momento, merece a titularidade. Porém, tem um jogador que vai chegar amanhã. Esse, meu amigo, você tem que dar a camisa e pedir para ele escolher o lugar. Porque a Copa do Mundo Sub-20 que ele fez encheu os olhos de todo mundo. E no Botafogo ele ainda não jogou. E ele vai começar a sua trajetória no Glorioso a partir de agora. Na minha opinião, ele escolhe camisa nesse time do Botafogo no momento. Jornal Espanhol rasga elogios a Jordan Barreira do Botafogo na Copa do Mundo Sub-20. A força motriz da Colômbia. Meia do Botafogo, Jordan Barreira foi considerado um dos principais destaques da Copa do Mundo Sub-20 na avaliação do jornal espanhol Marca. A Colômbia ficou com a 3ª posição na competição, conquistado pelo Marrocos sobre a Argentina. O Jordan Barreira foi titular em 4 jogos e deu 2 assistências no Mundial, mas teve lesão muscular nas quartas de final e ficou fora da reta final. Abre aspas, a força motriz da Colômbia, ele se machucou contra a Espanha. Já havia dado a assistência e ficou evidente nas semifinais. Ele também deu outro passe para a Arábia Saudita, tá? Vamos falar um pouquinho do Jordan Barreira, meus amigos. O Jordan Barreira, ele é um jogador que ele é um grande destaque, tá? Ele é um jogador jovem e ele joga de ponta esquerda. Porém, quando eu falo que ele escolhe camisa, porque ele pode jogar tanto de ponta esquerda, como centralizado, como na ponta direita. Ele não tem posição fixa. Tanto que na seleção da Colômbia, ele jogou centralizado. E ele jogou muito bem. Vamos fazer um provável Botafogo aqui? Com os jogadores disponíveis. Perfeito? Vitinho, logicamente. Aqui, a gente bota o Marçal, cara. Ou o David Ricardo. Certo? Aqui. O David Ricardo. Alexander Barbosa. E o Alex Telles é o titular do Botafogo. Newton, caraca, ou Danilo. Aí, meu amigo, a briga é boa. Aqui, Marlon Freitas. Certo? Matheus Martins, você tira. Joaquim Correia ou Savarino? Ó, Savarino ou Joaquim Correia. Cris Ramos ali ou Arthur Cabral. Temos uma vaga. Temos uma vaga e tem que ser para o Jordan Barreira, porque essa vaga era do Montoro. O Montoro está fora da temporada. Essa vaga é do Jordan Barreira, que pode jogar aqui. Como pode jogar aqui? Como pode jogar aqui. Aonde você colocar o Jordan Barreira, ele vai jogar, tá? Tá na hora de testarmos o Jordan Barreira nesse time titular do Botafogo. Ele vai treinar a semana inteira. Ele tem que aparecer nesse time, ele tem que ganhar oportunidade. Já demos oportunidade para o Jefinho, inclusive fez o gol ontem. Demos oportunidade para o Matheus Martins, para o Arthur. Por que não
para o Jordan Barreira, que fez um sub-20 maravilhoso pela Colômbia. David, você vai começar a ganhar algumas opções. Aí você vai ter que mostrar realmente o seu nível de treino. Amigos, convidando todos vocês hoje à nossa live às 18h30. Live 18h30 e também live 9h30. Beleza? Espero todos vocês aqui. Grande abraço, saudações alvinegras e fui! Valeu, pessoal, tamo junto!